Olá, meus queridos alunos, bom dia! Então, começando aí nossa semana, né? E a nossa primeira aula, aí, minha primeira aula com vocês. Bom, para quem não me conhece, né? Sou o professor Lucas, ok? Sou formado em Direito, sou formado em Administração, trabalho com recursos humanos, dou aula nos cursos técnicos da ETEC, já, mais na parte do Antônio Olímpio. Agora eu peguei a sala de vocês, dando continuidade aí aos trabalhos da professora Ludmila. Inclusive, eu conversei com ela, ela me passou alguns pontos da matéria que ela já tinha tratado com vocês. E eu vou então dar continuidade, tá? Acredito que até o término do semestre eu vou ficar aí com vocês. Tudo bem? Nossa aula geralmente vai ser, enquanto tiver esse período de suspensão, né? Vai ser videoaula. E eu vou preparar um material, eu preparo sempre um material de apoio para vocês terem alguma coisa escrito para poder estudar e tal. E aí também tem gente que fala que consegue acompanhar melhor a matéria com algum texto, alguma coisa. Então, para hoje eu preparei uma apresentação PowerPoint, tá? Tá na parte lá da plataforma, lá em arquivos, vocês podem conferir. E lá nesses slides também tem essa narração que eu estou fazendo para vocês, tá? Não vai aparecer a minha imagem, mas vai aparecer o vídeo lá, ok? Que inclusive eu estou gravando junto com esse daqui. Então a narração é a mesma. Então, se algum slide você ficou com dúvida, você quer ouvir a narração daquele slide, embaixo no canto direito tem um sinalzinho do alto-falante. Então você clica ali e você vai ouvir a narração daquele slide, ou seja, você vai ouvir a parte do vídeo que se refere àquele slide. Tá? Então é um recurso muito bacana. Mas primeiro assistam, claro, o vídeo todo, tá? Não fiquem só com uma parte da explicação, tá bom? Bom, então dando continuidade aí aos trabalhos, né? Vocês sabem que quando você vai fazer trabalha na parte de recrutamento e seleção, você também tem que fazer um planejamento, né? Até porque no curso de administração, seja administração recursos humanos, você tem que trabalhar um pouco de planejamento, né? Então, RH é uma área da administração, né? Então, a administração é uma grande área e RH é uma área que está ali dentro. Tá bom? Então, algumas coisas é importante você ter em mente, tá? Já que você vai trabalhar com recrutamento e seleção. Bom, hoje a gente vai verificar um pouco a demanda, né? O que é a demanda? Então, é o quanto você precisa de fazer, né? O quão solicitado é o seu departamento, tá? A quantidade de recrutamento, de contratações que você precisa fazer para suprir a necessidade da empresa, tá? Então, o departamento de recursos humanos, ele fornece, né, recursos humanos para a empresa, tá? E como todo departamento de suprimentos, né, você tem que ter uma expectativa ali, uma previsão de quanto, né, você vai precisar para suprir aquela demanda, ok? Bom, esse slide, só relembrando, né, então, que foi um pouco, acho que a professora Ludmila já comentou com vocês. Bom, então quando surge, né, a requisição para contratação de pessoal, tá? E isso tem que vir com aprovação de alguém da diretoria, porque você está mexendo com, você vai estar trazendo pessoas novas para a empresa, essas pessoas têm que ter salário, vai ter os benefícios lá, plano de saúde, vale alimentação e tudo mais, ou seja, tem demanda, né, recursos. Então você sabe que você está contratando, tá? Então você está aumentando os seus gastos com folha de pagamento. Então, essa requisição ela tem que vir aprovada, né? Inclusive com parecer do financeiro, se possível, provando que existe recursos, né, para contratação. E a pessoa que está pedindo tem que justificar para que quer, né? Para que você quer contratar, onde que aquela pessoa vai trabalhar, o que que ela vai fazer, qual é a necessidade, né? Então, vai justificar lá, olha, nosso departamento teve um aumento de demanda, porque aumentou o número de vendas e está tendo que produzir mais, então vai justificar, tá bom? Vindo essa requisição aceita para o RH, então chegou, tá? RH, preciso de gente, está autorizado. Você tem que verificar então três coisas. Primeira coisa, é possível você fazer remanejamento interno? Acho que isso você já viu com a professora Ludmila, tá? Então tem alguém ali dentro da pessoa com aquelas características que consegue desempenhar as funções daquele cargo que pode ser remanejado daquele setor X para o Y.
E aí, então, não preciso de contratar gente fora, tá? Então, isso daí é remanejamento interno. Depois eu vou falar para vocês os prós e os contras que existe do remanejamento interno, tá? Bom, você vai verificar se existe já um cadastro reserva, tá? Para suprir aquela vaga que apareceu, tá bom? O que é o cadastro reserva? Então, você lá atrás fez um processo de recrutamento e seleção grande, né? Com um escopo grande, tá? Então, passaram lá 50 candidatos, você chamou 10, tá? Então, sobrou 40 candidatos no cadastro reserva, você tem que contratar mais 2. Então, você já tem aquele recrutamento e seleção pronto, feito, tudo certinho, bonitinho, você informou as pessoas que eram cadastro reserva, aí você vai, então, e chama o próximo, né? Chama por ordem de classificação. Também não tem um cadastro reserva, então eu vou fazer o processo de recrutamento e seleção externo, tá? Então, o processo aí de RS, né? A gente costuma falar recrutamento e seleção externo. Aí eu vou anunciar a vaga, tá? E aí eu começo, então, do zero, o meu processo de recrutamento. Bom, como que eu verifico, professor, a demanda, tá? Como que eu verifico a demanda? Por exemplo, a gente sabe que alguns departamentos, algumas áreas da empresa têm a rotatividade muito grande. Então, tá toda hora trocando, tá? Isso em alguns casos, tá bom? Não é sempre, né? Todos os lugares. Então, como que a gente verifica isso? Existe um indicador de RH chamado turnover, tá? Então, o que é o turnover? O turnover é um indicador, tá, de rotatividade dentro da empresa. Então, vamos lá. Quantos colaboradores saíram e quantos entraram? Tá? Entrou 3, saiu 2, entrou 3, saiu 3, entrou 3, não saiu ninguém, continua os 3 lá na vaga, tá bom? Então, você vai medir lá contratações versus rescisões. É controle, literalmente, de entrada e saída. Então, você pode fazer por cargo, tá? Então, vamos supor que é um supermercado. Então, vamos lá, eu vou fazer por cargo. Então, repositores, então, vamos lá, a pessoa que fica lá na balança, açougueiros, ou não, caixa, tá? Ou então a pessoa que trabalha lá dentro do escritório, então lá a pessoa lá da contabilidade, tá bom? Analista contábil. Então, eu posso fazer por cargos, eu posso fazer pelo setor, tá? Pelo departamento. E eu posso fazer da empresa toda. Então, de toda a empresa no mês de janeiro, saíram tantos e entraram tantos. Tá? Então, teve déficit ou superávit, ou então manteve o mesmo número de pessoas no quadro. Então, isso daí é uma análise de turnover, tá bom? Um indicador de RH. Bom, o que acontece quando eu tenho um alto turnover? Tá? Então, o turnover, o ideal dele é ser baixo, tá? Então, se eu tenho um alto índice de turnover, o que quer dizer? Tem muita gente saindo, então não para a gente no emprego, tá? Toda hora tá ali com fluxo de pessoal. Bom, isso daí é um sinal de alerta para a empresa, ok? Por quê? Por qual motivo que as pessoas estão saindo, né? Qual que é o motivo que leva a pessoa a deixar, então, o emprego? Pode ser que as condições de trabalho não estejam adequadas e aí então a pessoa desiste e vai procurar outra coisa. Pode ser que o salário seja incompatível, tá? Então às vezes a pessoa até gosta, mas o salário infelizmente não corresponde e aí a pessoa acaba indo para outra empresa trabalhar em outro lugar, às vezes até no mesmo ramo, mas em outra empresa. Conflitos de gestores e colegas de trabalho. Então, às vezes a pessoa não dá muito bem com o chefe, tá? Então, o santo não bate, sabe? Não tem condições. A gente está vendo isso no atual governo, né? Então, a gente não acha ministro da saúde, que o último durou um mês, foi uma contratação bem sucedida. Não vou entrar no mérito de quem está certo e quem está errado. O fato é, a pessoa ficou um mês lá, então algum problema está tendo. Entendeu? Algum problema teve. Se tivesse tudo mais perfeito possível, estaria lá a pessoa até agora, né? Até hoje tocando, tá? Então, alto turnover, grande número de pessoas saindo da empresa, mesmo que entre, mas está saindo gente, então sinal de alerta, tá? Então, o que está acontecendo com a empresa? Se a empresa, então às vezes a pessoa que está saindo, né? A pessoa vai lá e pede conta.
Agora, se a empresa é que manda embora, aí pode ser uma falha no processo de recrutamento e seleção, tá? Então, você contratou a pessoa começou, tal, no trabalho, tudo mais, aí o gestor, sei lá, acho que o fulano não vai dar certo, viu? Aí, às vezes, ele chega lá no RH, olha, o cara que vocês contrataram lá, infelizmente, não vai dar não, hein? Não vai dar, não tá legal, tá acontecendo isso. Aí, então, às vezes, pode ser, na verdade, um problema de uma contratação mal sucedida. Vocês sabem que o processo de demissão, ele começa numa contratação mal sucedida. Vocês entenderam? A seriedade do nosso trabalho de recrutadores? Então, porque você às vezes está lidando, na verdade, o processo de demissão começou numa contratação mal feita. Então, é por isso que a gente tem que estudar essa matéria direitinho e saber aplicar, tá bom? Olha lá, turnover, então, o alto turnover, então, essa coisa de toda hora saindo gente, ele é prejudicial para a empresa? Sim, né? Por isso que é um sinal de alerta quando ele está alto. Por quê? Você gasta mais com rescisão, tá? Então, a grande maioria das vezes, o empregado ele quer ir embora da empresa, mas ele não quer ele pedir. Então, é ele que quer, mas ele quer que a empresa manda, porque daí ele recebe o FGTS, aí ele recebe seguro-desemprego e tal. Aí ele fica lá tentando causar o desligamento dele, tá? Do ponto de vista ético, né? Não vou nem entrar nesse mérito, nesse assunto, né? Isso daí é fato. Agora existe essa modalidade nova do acordo, não sei se vocês estudaram isso ou não, em que a empresa paga 20% só do FGTS e não os 40%. Então agora está mais fácil. Mas mesmo assim gasta-se, né? Então você gasta, você vai fazer uma rescisão, você vai pagar o FGTS, você vai pagar 13º proporcional, férias proporcional, se é um funcionário antigo de casa e aviso prévio e por aí vai, tá? Então você tem gastos, tá? Bom, a perda do profissional treinado, né? Porque daí você vai chamar outra pessoa para ocupar aquela posição, tá? Que não vai começar a trabalhar naquele dia. Aquele dia a pessoa chegou lá, não sabe nem onde é o banheiro ainda, né? Então, olha, a pessoa começou a trabalhar hoje, mas ela vai começar a produzir realmente daqui um mês, mais ou menos, a hora que ela souber já todo o serviço, tá? Então, você perde o profissional qualificado, tá? E mais tempo gasto com recrutamento e seleção. Você tem que fazer o processo de novo. Então, se você tem já alguém lá no cadastro reserva, tudo bem, você chama a pessoa do cadastro reserva. Não tem mais ninguém, tá? Ou só passaram 2 pessoas, então você tem que fazer de novo o recrutamento e seleção, que não é da noite pro dia, tá? Você vai fazer o processo de recrutamento da noite pro dia, você vai de novo daqui. Aí é sorte, né? Aí, então você está lidando com a sorte. Não é sorte, não é o que a gente estuda aqui, tá bom? Então a gente estuda aqui processos bem elaborados para você tentar achar a pessoa ideal para aquela vaga. E isso leva tempo, tá? Então, alto turnover, alta rotatividade, muita gente saindo da empresa num determinado período, tá? Eu esqueci de falar isso. Então, o turnover você fecha ele, você vai fazer, por exemplo, do mês, tá? E depois você faz um do semestre, ok? E aí, para você ter uma visão mais ampla, você faz então do ano, tá? Ou seja, você vai fazer ele sempre, tá? É um acompanhamento que você faz sempre. Aí a gente chega então no cadastro reserva. É por isso que eu estava falando do turnover, tá? Então vocês têm aquela área da empresa que raramente sai alguém. Raramente. Raramente. Então você não precisa de fazer um cadastro reserva daquela área. Porque você não sabe que dia que você vai contratar. Tá? Então tem lá o RH, por exemplo. O RH, mesmo funcionário está lá, faz 10 anos, ok? Ele está satisfeito, ele está feliz com o serviço dele. Para que você vai fazer um cadastro reserva daquilo? Tá? Então você vai identificar o turnover, quais que são os cargos que têm mais probabilidade de você contratar e que você tem que contratar rápido, tá? Porque daí você agiliza, tá? Você faz ali um banco reserva, você já tem ali aquele escopo, tá? Que se precisou, então você vai chamar aquela pessoa que já está ali pré-selecionada,
Bom, aí você liga pro fulano, olha então, por exemplo, nós estamos agora em maio, então você fez um processo aqui em fevereiro, tá? De cadastro reserva e tal, para vaga X. Você ainda tem interesse na vaga, né? Tem interesse sim. Ah, que bom. Você pode vir então aqui para a gente conversar, né? Você já tem a pessoa ali. Você já fez o processo. Já fez. Nesse caso, você já fez o processo com aquela pessoa. Você já viu o currículo, você já entrevistou, você já tudo. Você fez um hall, né? Lá uma classificação. Tá bom? Então, de 1.000 pessoas inscritas, passaram 50, você contratou 10, aí sobrou os outros 40 que estão lá no seu banco lá, tá? No seu cadastro de reserva. Aí você vai chamando, tá? Deu mais de um ano? Não, você tem que fazer outro, mesmo que você não tenha chamado todo mundo, aí você faça outro, tá? Porque aí, às vezes, aquela pessoa, aí você liga, não, eu já estou recolocado, não, eu arrumei emprego em outro lugar, não, eu tinha interesse porque eu ia casar e eu ia morar aí nessa cidade, mas agora já larguei. Então tipo assim, faça outro, tá? Se for muito antigo, refaça. O cadastro reserva não é para preguiça, tá? O cadastro reserva é para cargos que gira muita gente. Então, em vez de todo mês você fazer um processo de recrutamento de seleção para aquela vaga, ou toda semana você está fazendo, então você faz um só grande, tá? E junto ali realmente uma reserva. Bom, como que você faz isso? Então, como você quer atingir um grande escopo no seu processo de recrutamento de seleção, você tem que deixar a vaga bastante tempo anunciada, tá? Com prazo de inscrição mais longo, que é para você ampliar mesmo o escopo, tá? Você vai fazer cadastro reserva com 2 pessoas, tá? Isso não é um cadastro reserva. Então, você deixa a vaga mais tempo ali. Maior tempo para inscrição. Bom, aí você faz o hall dos classificados, óbvio, você vai chamando primeiro os mais bem classificados, né? E põe um corte, tá? Então, meu intuito é 50 pessoas para cadastro reserva, mas só tem 25 inscreveram 100, mas só 25 foram classificados. Eu mantenho os outros 25 que não passaram? Não. Deixa os 25 que passou, tá? E a hora que estiver acabando, você faça outro processo de recrutamento de seleção. Tá bom? Bom, os benefícios disso então é mais agilidade. Você sabe que aquela vaga está sempre precisando mesmo, então você já tem ali o seu pezinho de meia ali do RH, né? Então você vai e chama a pessoa, entra em contato com ela e vê se aquela pessoa ainda tem interesse então pela vaga, tá bom? Precisa fazer ou refazer o processo de RS, recrutamento e seleção? Bom, então você verifica se tem a necessidade dessa contratação imediata, tá? Se você precisa reabastecer o cadastro de reserva, você vê que ele está acabando, você já se antecipa e já faz outro. Bom, você analisa quais requisitos necessários para aquela vaga, tá? E o perfil ideal dos candidatos. Estabelece um cronograma, tá? Lembra que eu falei que exige planejamento? Então, você faz um cronograma. Porque o chefe, o gestor lá, o gerente, a pessoa que pediu para você contratar, ele na grande maioria das vezes ele vai querer para ontem, tá? Para ontem você não vai fazer, é impossível, a não ser que você já tenha o cadastro reserva. Aí no caso você chama no dia, né? Então você estabelece um cronograma. Você fala para ele, ó, para essa vaga que você quer, no mínimo um mês para eu conseguir fazer o processo, tá? Porque eu tenho que anunciar a vaga, aí eu tenho que deixar prazo de inscrição, aí depois eu tenho que deixar um tempo para análise e triagem de currículos, depois eu tenho que fazer entrevista, depois que eu entrevistar todo mundo eu tenho que fazer entrevista com o gestor, depois ele vai passar vai fazer testes com a psicóloga institucional. Então, no mínimo X dias ou um mês. Então, você estabelece realmente um cronograma, tá? Bom, eu aconselho, né? Vocês fazerem isso. Até porque, gente, a gente trabalha numa área que está dentro da administração. No caso, eu que trabalho com recursos humanos, né? Então, você tem que realmente você tem que ser organizado, né? E mostrar serviço, né? Saber vender o seu peixe. Então, a pessoa vai querer forçar você a contratar logo, aí você então mostra seu cronograma para a pessoa. Olha aqui, ó. Tem condições, o senhor lida lá, paga hora extra para alguém, tenta se virar lá, porque para hoje eu não vou conseguir chamar a pessoa para ocupar essa vaga de emprego, tá? Se tiver o cadastro reserva, ainda é mais rápido, tá?
Se for fazer o processo de oxigenização desde o zero, né? Desde a etapa zero, estaca zero, aí vai demorar mais. Então faça um cronograma para ajudar. Bom, galera, então é isso, ok? Então hoje a aula foi mesmo para falar desse turnover. Nós aprendemos então o que é cadastro reserva, quais as vantagens e desvantagens, quando fazer o cadastro reserva e quando não fazer, quando não tem necessidade de você fazer o cadastro reserva, ok? Eu espero que todos tenham entendido e caso alguém não tenha entendido ou tenha ficado com alguma dúvida, eu me despeço agora no vídeo, mas eu estou sempre online na plataforma, nos nossos horários de aula para atender vocês, tá bom? Então, o que vocês quiserem perguntar, se alguém tiver alguma dificuldade, quiser algum esclarecimento, quiser contribuir com alguma coisa, eu estou sempre lá online, ok? Disponível sempre, tá? Então é isso, é o nosso primeiro contato hoje. Eu espero que tenham gostado da aula. Estou sempre aberto a feedbacks, então se você acha que alguma coisa pode melhorar, você me fale, ok? Não vá achar que eu vou adivinhar os seus pensamentos, então vocês têm que me dizer, ok? Numa boa, sem estresse, fala, professor, então eu acho que isso, entendeu? Assim. Infelizmente o presencial, você vai falar aqui do presencial, infelizmente o presencial atualmente não é viável, né? Então nós estamos aí, orientação da Organização Mundial da Saúde, né? Então a coisa é séria. Então, dentro do possível, né? A gente quer essas aulas EAD. Se alguém tiver alguma sugestão, quiser contribuir com alguma coisa, pode me chamar, ok? Estou super aberto, à disposição. Então é isso, galera. Tenham uma ótima semana, tá? Bons estudos para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, então, próxima segunda-feira. Tchau, tchau, gente.